A palavra está em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ver o versículo 20. O Senhor está ali ministrando o seu sermão, que é o sermão no monte, o sermão também conhecido como sermão da montanha. Vai falar das bem-aventuranças, está trazendo princípios fundamentais para a fé. Está trazendo luz ao entendimento dos discípulos. E tem um versículo que é uma das chaves desse capítulo 5, que está bem no meio do capítulo, é o versículo 20, que vai dizer o seguinte: porque eu vos digo que se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarão no reino dos céus. Aleluia! Como que nós vamos entender isso aqui nos tempos de hoje, amados? Irmãos, hoje em dia faz-se muita confusão a respeito do que é servir, o que é buscar a Deus, o que é ter um encontro com Cristo, o que é aceitá-lo como o seu Senhor. Aceitar a Jesus como o Senhor de nossas vidas vai implicar em recebermos os seus ensinamentos, crermos no seu poder, quanto na palavra que ele vem trazendo. E a palavra que ele traz põe em ordem princípios, comportamentos, decisões a respeito de todas as áreas da vida que há muito tempo estão perdidas e desordenadas nas instituições humanas, nas famílias, nas congregações, nas empresas, nos círculos de amizades, no modo de buscarmos os nossos bens, no modo de exercermos misericórdia, no modo de aplicarmos aquilo que julgamos ser a justiça de Deus. O Senhor Jesus, ele aperta com aqueles homens. Ele começa a dizer que se está escrito que não deveriam matar, se está escrito na lei que foi dada por Moisés, que é condenável aquele que assassina, que mata sem causa, também aquele que despreza, que descarta, que chama de inútil o outro sem a causa, também este é digno da mesma condenação. Está escrito que aquele que adultera com uma mulher é passível de condenação. E o Senhor Jesus aperta dizendo: mas para nós em Cristo, o simples fato de desejar com desejo impuro, pecaminoso, perverso, olhar com um olhar assim, um olhar pervertido para uma mulher, nós já incorremos nesse pecado. O Senhor, ele estreita. Então, o que dirá do exercício da justiça? Porque muitas causas são trazidas até as lideranças cristãs para que nós possamos observar. E o que tem acontecido hoje? Os escribas e os fariseus, na época de Cristo, qualquer causa, eles recorriam à lei escrita que tinham. E eles não tinham a compreensão, revelação dos princípios eternos que continham na Escritura, que nos é dada pelo Espírito Santo. E mesmo assim eles eram zelosos, cuidadosos de fazer cumprir, ponto a ponto. E em causas em que eles não discerniam bem, ainda que divergissem, eles buscavam com zelo aonde? Nas Escrituras, para fazer
o juízo, para tomar o juízo, para exercer a justiça, para aplicar na vida daqueles que chegavam. Eram muito cuidadosos nisso. E aí vem Jesus Cristo e ele cumpre toda a lei e estabelece de um modo mais rigoroso, eu digo, que é o rigor do amor. O amor é mais rigoroso, é mais forte. Não há nada que possa o abater. Não, ele não morre. Ele não morre. Aquele que Deus acende não morre. Podemos apagá-lo, rejeitando-o, mas ele não brilhará mais na nossa vida. Porém, continuará aceso. O Senhor, ele nos convida a exercer a justiça em excelência. E ele não nos deixa ignorantes. Ele começa a ensinar. E no capítulo seguinte ele ainda vai fazer este convite, esta ressalva. Busquem então, assuma o resumo daquele sermão é este. Busquem, portanto, o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são acrescentadas e nós nos achegamos a Cristo buscando tentar consertar com esforço próprio tudo. E levando por base o quê? O que homens, mulheres tradicionais falam de Deus, alguns conhecendo a respeito de Deus, seja por ler ou por ouvir falar, mas acabamos negligenciando a voz do próprio Deus, que fala quando nós observamos a sua palavra, quando somos zelosos, dedicados em buscar nela a resposta para a pergunta que às vezes o líder não tem. E se o líder é zeloso, ele é cuidadoso de amar aquele que o procura buscando resposta, este também vai buscar e não encontrando compreensão, vai fazer como Moisés quando não tinha resposta. Moisés também, ainda no período da lei, não tinha resposta para o caso das filhas de Zelofeade. E a quem o Moisés vai consultar? Se não há resposta, ele consulta a Deus, e Deus fala, escreve aí. Logo nas Escrituras nós vamos encontrar. E o Espírito de Deus vai nos dar a clareza. Cristo, ele ilumina. Ele traz luz para o nosso entendimento e podemos ver o que realmente é a resposta agradável a Deus, o que é a justiça de Deus para cada caso. Não há uma receita como um bolo para aplicar em questões individuais. E aquele que dá uma resposta genérica, ainda que usando versículos, faz isso maliciosamente. Porque, no fundo, ou ele é ignorante a respeito do que nós estamos mencionando aqui, e esse precisa de misericórdia de Deus, esse precisa também de conselho, precisa de despertar, porque esse está cego, e cego guiando o cego, vai tropeçar e conduzir as pessoas a tropeçar, a cair. Ou então, num segundo caso, ele é um iníquo, que realmente não se importa. Ou num terceiro caso, pode se tratar de um covarde. Um covarde que não quer se envolver
com a dor do outro. Não foi assim que o Senhor nos chamou. Por isso ele diz que a nossa justiça, para que entremos no reino de Deus, ela precisa de ser superior à dos escribas e dos fariseus. E ele nos convida a buscar essa justiça, para que nós possamos julgar segundo a verdadeira, a reta justiça. E essa não faz acepção de pessoas, não trata todo mundo na mesma régua, porque sabe que nós não estamos todos nos mesmos degraus da vida. O Senhor, ele desce aonde você estiver, ele vai lá. E se você estiver em cima, ele vai lá, ele sobe lá onde você está para te colocar no lugar. E se você estiver lá embaixo, ele vai lá e ele te tira, te dá a mão, te estende a mão, para que você esteja também posto no lugar. O Senhor, ele veio para colocar todo esse caos que se tornou a vida humana. Ele veio para poder pôr em ordem. Essa é a nova e eterna aliança em Cristo Jesus. Então vivamos assim, vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Fazendo isso, nós vamos ser promotores de justiça, como diz Isaías, seremos conhecidos como árvores de justiça. Nós teremos fruto de justiça e poderemos anunciar o reino de Deus, que não é de aparências, não vem com aparência exterior, mas ele é amor, alegria, justiça no Espírito Santo. Amado, se você deseja ingressar nesse reino, você tem essa oportunidade. Quando ouvimos a mensagem do Senhor, o Espírito Santo nos move por dentro e começa a ser gerado o primeiro fruto do arrependimento. Se você tem do que se arrepender, e eu tenho, mas eu tenho também a quem me justifique, é meu Cristo, meu Jesus. Se você ainda não tem quem te justifique, confesse a Ele aí agora, confesse a Ele, peça perdão a Cristo e se lance aos pés de Jesus. Receba o perdão dos seus pecados, dos quais você tem se arrependido. Se levante nele e comece a caminhar. Se você deseja, e porque precisamos ser acompanhados, se você deseja ser acompanhado aqui na igreja, venha e nós estaremos de braços abertos para poder caminharmos juntos em Cristo Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça, que a salvação de Jesus Cristo, nosso Senhor, libertador, nosso amigo, nosso Deus, seja com todos, que a comunhão, esse abraço consolador do Espírito Santo e que o nosso amor, uns para com os outros, seja conosco, com todos nós, eternamente. Você crê nisso? Você que recebe essas palavras, diga amém. E até quinta-feira. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?